Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as minhas metas de 2026. No outro vídeo eu falei um pouco sobre as minhas dívidas, sobre o valor total delas, um pouco das finanças. E agora nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são as minhas metas e o passo a passo que eu vou fazer para que, possa ser realizadas. Eu sempre fui de escrever metas, bastante metas no começo do ano, de planejar, de ter ali várias metas, às vezes até metas ali que não fazem sentido, mas eu sempre animava, escrevia e depois a vida ia passando, o tempo ia passando e aí passava, quando foi ver, já foi, né? Mas esse ano eu entendi que a meta, sem você ter ali um acompanhamento mensal, ter um acompanhamento ali diário, você entender o porquê que você colocou aquilo ali, não adianta. A vida vai passar mesmo e você não vai conseguir cumprir. A meta sem um acompanhamento vira só um desejo e chega no final do ano, você vê ali que você não cumpriu nada do que você fez, que você colocou, porque você não revisou a sua meta, você não traçou novas rotas, fez ajustes na sua meta. E nesse ano de 2026 eu resolvi testar uma maneira diferente de fazer metas. Na verdade, de acompanhá-las. Nada mirabolante de colocar 10 metas, 50 metas e várias outras coisas. E vou mostrar aqui pra vocês. E vendo vários vídeos aqui no YouTube de como fazer metas, planejar o seu 2026, eu vi alguns vídeos que falam sobre a palavra do ano. Para você ter uma palavra do seu ano e com essa palavra você vai direcionar suas metas. No caso, a minha palavra do ano para 2026 é consolidação, que significa tornar algo sólido. Como, por exemplo, o que seria tornar algo sólido? Na questão financeira. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma casa. Para essa casa ser construída e tornar algo grande, ela precisa de uma consolidez, ela precisa de um alicerce, uma base sólida ali, sabe? Para que ela possa ser construída e aí crescendo e ser, finalizada. É basicamente isso. Eu não quero mais recomeçar na questão financeira e tudo mais, de sempre recomeçar. O problema não é recomeçar, mas é toda vez você ficar recomeçando, recomeçando. Eu quero construir algo sólido, que ali eu vou construir ali aquele alicerce financeiro, aquele pilar financeiro de quitar a dívida, de ter uma reserva de segurança, de ter ali um investimento para que isso venha crescer conforme o passar dos anos. É basicamente isso para vocês entenderem. Já dei até aqui alguns spoilers de algumas metas aqui, mas é só para vocês entenderem mesmo. E como eu pedi ajuda pro ChatGPT me ajudar também nessa questão, de deixar bem ali tudo estruturado, ele deu uma palavra muito legal que eu anotei aqui, que foi: 2026 é o ano em que eu paro de recomeçar e começo a sustentar aquilo que eu estou construindo. Eu achei muito legal que basicamente resume o que eu falei pra vocês, Que para de recomeçar e começa a construir aquilo e começa a sustentar aquilo que eu tô construindo. Outra coisa que eu coloquei também é um versículo. Eu tava fazendo a campanha na igreja e eu falei, nossa, eu já tenho a palavra do ano, eu já tenho ali algumas coisas que eu coloquei. E aí quando eu vi esse versículo lá na igreja, eu falei, cara, esse vai ser o meu versículo do ano. Vou acrescentar ali mais um versículo. E aí eu coloquei o versículo do Salmos 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, essa questão, da gente confiar também no Senhor, a gente sabe que depende da gente, mas tem coisas que dependem somente de Deus, de entregar nas mãos de Deus e esperar que Ele faça o melhor possível, como Ele sempre faz. Mas a questão aqui é o seguinte, tipo, no meu caso, às vezes não, eu sou muito ansiosa, eu quero já ter tudo planejado, tudo certinho, de saber o que vai acontecer amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã, saber tudo. E às vezes não tá no meu controle, isso tá no controle de Deus. Eu tenho que confiar e descansar nele, que ele fará tudo que é melhor pra mim, pra minha vida. Então vamos lá agora para as metas, Primeiro, eu já falei que foi a palavra do ano. Segundo, o versículo do ano
E ali o ChatGPT me deu uma frase bem legal que eu coloquei também, mas aqui é só um modelo para vocês se inspirarem, igual eu também vi alguns vídeos que eu me inspirei e fiz a minha própria adaptação, né? Você pode se adaptar também para o seu momento atual. Então vamos lá para as metas. E aqui vai algumas regrinhas que eu criei para mim mesmo. Que a primeira é ter no máximo de 4 a 5 metas. Isso mesmo, você não passa dessas de tanta meta assim, porque você vai entender o porquê daqui para frente que eu vou falar para vocês. A segunda, metas claras, não genéricas. No caso, o que seria metas claras? Você ter ali o que você realmente quer, o que você deseja. É por isso que você precisa saber o porquê que você está fazendo aquela meta. Não metas genéricas, tipo, eu quero viajar. Mas para onde você quer viajar? Quando você quer viajar? A gente vai destrinchando essas metas. Terceiro, acompanhar o que eu conquisto. Você precisa estar ali acompanhando, sempre estar ali acompanhando. Quarto, eu vou focar, eu tenho 4 metas, 4 pilares de metas, mas a minha principal é somente uma. Essas 3 vai ajudar nessa primeira meta, entendeu? Eu vou mostrar, vou falando pra vocês conforme for negociando. E uma que eu vi num vídeo que eu achei bem interessante é anotar todas as minhas conquistas, mesmo aquelas que não tiverem nas metas, porque às vezes, igual no decorrer do ano, eu comprei uma geladeira. Não estava na meta, mas eu comprei, é uma conquista. Eu viajei para um lugar diferente. Perdoei uma pessoa que fazia muito tempo que eu não falava. Tudo isso é uma pequenas conquistas, que às vezes não é uma grande meta que você colocou para o seu ano, mas são conquistas. E aí, às vezes, você, tipo, o ano passa, você não realizou aquela meta suprema sua, mas você realizou aquelas pequenas conquistas, também conta no final do ano para você ler e tá ali revendo. E eu dividi as minhas metas em 4 pilares. Primeiro, financeiro. Segundo, saúde. Terceiro, profissional. E quarto, que seria vida, viagem, lazer, que eu vou falando para vocês aqui no vídeo. E dentro dessas 4 metas, a minha meta principal, que é prioridade, é a financeira. Minha meta principal é financeira em relação a quitar a dívida. Por que você tem que ter 4 a 5 metas no máximo? Porque dentro dessa meta tem outras metas. Como, por exemplo, na meta financeira, a minha prioridade é quitar as dívidas, mas também tem metas como começar uma reserva de segurança, ter ali uma reserva de paz, começar a investir, pensar na aposentadoria. Então, dentro de uma meta, que é a financeira, tem várias outras. É por isso que você tem que ter, no máximo, ali de 4 a 5 metas, tipo, os pilares da sua meta, porque senão você coloca várias coisas e aí você se perde, se embanana ali e não vai para frente. E por que que o financeiro, a meta financeira é minha meta principal e prioridade? Porque sem ela, querendo ou não, vamos concordar que é o seguinte, você não vai conseguir ter saúde direito, uma saúde mental direito. O financeiro afeta todas as áreas da sua vida. Então é por isso que o foco é quitar a dívida, quitar as minhas dívidas, quitar as renegociações, para que eu fique livre disso e comece a construir patrimônio, construir investimentos, sabe? Fazer isso e também para essa parte financeira vai me ajudar nas outras questões, de não se ficar mais preocupado em questão da dívida, de ter uma saúde mental melhor, de conseguir fazer outras coisas. E é por isso que ela é minha prioridade. E aí na parte financeira, o que eu vou fazer? O meu objetivo é quitar as dívidas, conforme eu for quitando as dívidas, até ali começar a ter a minha reserva de paz, de segurança, de ter uma reserva de emergências caso acontecer alguma coisa. E investir também, porque ao mesmo tempo que eu sinto que que o dinheiro tá indo para pagar as dívidas, né? Mas também tá indo para crescimento, que é o crescimento de patrimônio e tudo mais. Eu sinto que eu tô conseguindo evoluir e não só pagar as dívidas. E assim, não tem como eu mostrar para vocês o passo a passo assim do que eu vou fazer. Se vocês quiserem no outro vídeo eu posso detalhar mais, mas assim, eu vou ter clareza total da minha dívida, que é o primeiro passo, né? Tipo, na meta financeira, o que eu tenho que fazer primeiro? Saber tudo que eu devo,
pagar uma dívida por vez, fazer a revisão semanal e mensal, fazer um orçamento mensal. Tudo isso entra como pequenas coisas que vai na grande meta, entendeu? E é por isso que é melhor você ter de 3 a 4, 5 metas do que você ter várias metas e não conseguir analisar nenhuma e acompanhar nenhuma. Minha segunda meta, saúde. Na minha meta saúde, ano passado eu tava muito, não, vou caminhar, vou treinar. Eu colocava assim, vou treinar todos os dias, 7 horas da manhã, 5 km por dia e não sei o que, ir pra academia. Esse ano eu entendi que não é sobre colocar ali que eu vou fazer, sabe? Mas é a questão de fazer aos poucos e não de me cobrar muito. E na minha meta saúde, o objetivo é ter mais disposição, para aguentar esse processo de quitação de dívidas, né? De fazer tudo que eu tenho que fazer. Os meus objetivos também são caminhar, treinar 3 vezes por semana, beber 2 litros de água por dia, porque eu bebo muita pouca água, alimentação mais saudável, né? E sono e saúde mental. Gente, depois, esses dias atrás, como eu coloquei como meta, né? De dormir no horário para que eu consiga caminhar, tipo, eu tava percebendo que se eu fosse dormir muito tarde, eu não conseguia acordar no outro dia. Principalmente se eu ficar muito tempo no celular, tipo, eu vou dormir 11 horas. Aí eu fico até 11 horas no celular, eu dormia mal, quer dizer, eu acordava mal, parecia que eu não tinha descansado, não tava conseguindo acordar no horário que eu queria que desse pra ir caminhar, que é 5 horas, 6 horas da manhã. Eu acordava lá pelas 10, mas a questão é que eu ficava a madrugada no celular, mexendo no celular, e aí quando eu ia dormir, parava de mexer no celular, já ia dormir, e aí acordava no outro dia, parecia que eu não tinha descansado nada, parecia que eu nem tinha dormido, e aí ficava o dia inteiro assim naquela preguiça, naquele desânimo, aí as coisas que era pra eu fazer não acabava não fazendo por conta disso, de já ter acordado tarde, de ter ido dormir tarde, de ter acordado tarde. Enfim, é por isso. Eu quero ter mais disposição para poder fazer as coisas, acordar cedo. Não que acordar cedo seja obrigatório, porque às vezes a pessoa até pode acordar cedo e não fazer o que precisa ser feito. E é por isso que envolve também a questão de rotina e tudo mais. Eu tô criando esses hábitos para que eu venha ali, né, tá tendo uma vida melhor no futuro. E uma coisa que me ajudou muito a ter um sono melhor é parar de mexer no celular à noite. Tipo, se eu vou dormir 11 horas, eu já paro de mexer no celular, tipo, umas 10 horas, 10 e meia. Ou às vezes, tipo, mesmo que eu tô mexendo no celular, antes eu ficava assim, ah, não, só vou ver alguma coisa aqui, aí quando eu vejo já era meia-noite. Então hoje eu decido, não vou mexer, o que foi pra fazer eu já fiz até agora eu vou focar em dormir e pra acordar amanhã, e amanhã eu resolvo o que tiver que resolver, entendeu? Praticamente é isso. Minha outra meta também é minha meta profissional, que eu acho, não sei se vocês já sabem, mas eu acho que já viu alguns outros vídeos, sabe que eu trabalho com audiovisual, como videomaker, e uma das minhas metas é estruturar mais, assim como empresa, estruturar alguns processos dentro da empresa e aumentar a minha renda também, né? E é por isso que eu tô investindo aqui no YouTube, como forma de fazer uma renda extra também a longo prazo, para que eu venha ter mais fontes de renda e diversificar as minhas fontes de renda. E a meta 4, que é mais voltada a viagem, a lazer, a passeio, que eu quero mais, que esse ano eu quero me planejar melhor para conhecer vários lugares, rios, cachoeiras, para que eu possa viajar também. Mas isso aí eu vou deixar só para, como eu falei para vocês, eu tenho 4 metas, que é a meta financeira, a meta de saúde, a meta profissional e a meta viagem, lazer e etc. Mas a prioridade é a meta financeira. A saúde vai me ajudar a a trabalhar melhor, a dormir melhor, a produzir melhor. O profissional também a ter uma renda extra para que eu venha pagar mais as dívidas, quitar logo as dívidas. Mas essa meta 4 só vai ser realizada se eu realizar essa daqui primeiro. Tipo, igual viagem. Eu só vou conseguir viajar se eu quitar as minhas dívidas. E mesmo assim, eu vou ter os momentos ali de ir pro Rio, de ir pra cachoeira e tudo mais. Não vou ficar, não vou cortar totalmente o lazer, essas coisas, não.
porque senão eu vou ficar doida, eu vou endoidar, e aí eu não vou conseguir fazer nada. Mas é por isso que a gente precisa de um planejamento e estabelecer qual que é a nossa meta. Se sua meta esse ano realmente, não, eu tenho toda a dívida quitada, eu tenho reserva, eu tenho investimento, eu tenho uma vida mais tranquila, então por que não viajar, né? Se planeja, vai viajar. Mas no meu caso, não. Eu sei qual que é a minha prioridade e eu vou correr atrás disso. É aquilo, né, pessoal? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Se você não sabe pra onde você tá indo, o que você quer da sua vida, qualquer caminho ali serve pra você. E aí depois não adianta reclamar, né? E essas são as minhas metas pra 2026. Vou fazer aqui só pra vocês entenderem, então, um checklist. Primeiro, palavra do ano. Segundo, eu coloquei um versículo do ano também. Terceiro, você ali definir entre 4 a 5 metas só. E aí você vai destrechar essas metas. O que você quer dentro dessas metas? Como que você vai fazer para alcançar essas metas? Se vocês quiserem, eu fiz um detalhamento mais ainda. Eu posso fazer um outro vídeo mostrando para vocês como que eu vou fazer para alcançar essas metas. Esse aqui é mais para vocês entenderem quais são as minhas metas para esse ano 2026. E se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, como eu já falei, mostrando o que eu vou fazer a cada passo. Mas todas essas metas, igual eu falei pra vocês, ano passado eu fiz, outros anos eu fiz, mas eu não acompanhava as metas. E esse ano vai ser diferente porque eu vou fazer um acompanhamento mensal ali. Esse mês deu certo, o que não deu certo. E principalmente semanal, porque pra chegar no mês, né, primeiro tem que passar da semana. Então eu fiz tipo um checklist também, igual o exemplo da caminhada. Eu vou caminhar durante a semana e chega tipo no domingo, você pode escolher um dia que você quiser também, que fica melhor pra você estar ali fazendo uma análise de como foi sua semana. Digamos igual na parte de saúde, que eu quero caminhar, alimentação saudável, beber água. Aí chega ali no domingo que eu fui, chega no domingo que é o dia que eu escolhi para analisar a semana. Essa semana eu consegui caminhar quantos dias? Treinar quantos dias? Eu bebi quais dias que eu consegui beber 2 litros de água? O que eu fiz essa semana? Tipo assim, então, é chato, né? Pra gente ter que se organizar assim. Pra você que não tem costume, eu também não tinha esse costume, tô criando esse hábito agora. Mas é necessário, porque eu tenho certeza que a recompensa vai ser melhor, né? Do que a gente chegar no final do ano e falar, nossa, mais um ano que eu não consegui cumprir as metas, mais um ano que não deu certo. Então, apesar de ser um pouquinho chato, não que seja chato, mas quando a gente não sabe ali que a gente tá ali aprendendo, é um pouco mais complicado. Mas a gente vai pegando o jeito, vai melhorando. Como eu falei pra vocês, eu vou falando aqui o que eu vou aprendendo. E é isso que eu aprendi e tô compartilhando aqui com vocês. Se você quiser adaptar algo aqui que eu falei nesse vídeo pra sua vida, pode adaptar. Se você não quiser também, tá tudo bem. Daqui é as minhas metas que eu tô compartilhando com vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha pra alguém que também tá criando metas. E eu te espero no próximo vídeo.